Pessoal, bom dia. Na aula passada, na aula 1, né, a gente viu campos vetoriais, campos escalares e o primeiro operador diferencial, que era o gradiente. Na aula 2, vimos o segundo operador diferencial, que era o divergente. E agora, na aula 3, a gente vai ver o rotacional. Tá? Para que a gente veja o rotacional, né, para que a gente possa definir o rotacional, vamos lembrar como em geometria analítica foi definido o produto vetorial. Dados vetores U de coordenadas A1, A2 e A3, vetor V de coordenadas B1, B2, B3 no espaço tridimensional. O produto vetorial entre U e V ele é dado por essa matriz, né? Pelo determinante dessa matriz. Na primeira linha estão os versores I e JK nas respectivas direções. Na segunda linha está o primeiro vetor, U de coordenadas A1, A2 e A3. E na terceira linha está o segundo vetor de coordenadas B1, B2 e B3. Então o produto vetorial, né, só lembrando aqui, regra de Laplace. Como a gente faz? Olha só, a gente desenha um traço, né, a gente risca a coluna na direção X. A gente pega essa coordenada da matriz, né, o I, a primeira casa aqui da matriz, e a gente risca a linha e a coluna. Riscamos a linha e riscamos, né, eliminamos a coluna. Então, na direção I, vai sobrar. O que sobrou aqui? Se a gente eliminou a linha e a coluna, vai sobrar essa matriz. A2, né, o determinante dessa matriz. A2, A3, B2, B3. A mesma coisa a gente faz para o J. Pega o J, elimina a linha e a coluna. Vai sobrar a matriz à direita aqui, A3, A1, B3, B1. E fazendo a mesma coisa para o K, eliminando a linha e a coluna, vai sobrar a matriz A1, A2, B1, B2. Certo? Então essa é chamada a decomposição, né, a expansão de Laplace do determinante. Agora, determinante de matriz 2 por 2 é fácil calcular. É simplesmente o produto dos elementos da diagonal menos o produto dos elementos da antidiagonal. Então, na componente I vai ficar A2B3 menos A3B2. Na componente J vai ficar A3B1 menos A1B3. Na componente K, o resultado será A1B2 menos A2B1. Então esse daqui são as componentes, né, do produto vetorial entre U e V, na notação de versores. E se vocês quiserem, na notação de vetor, né, de coordenadas, é essa daqui. Né? Essas notações, essa daqui de versores ou essa aqui de coordenadas, querem dizer a mesma coisa. Como a gente já lembrou o produto vetorial, que vocês já lembram de geometria analítica, vamos definir o rotacional. E a gente vai ver que o rotacional ele mede a vorticidade de um campo vetorial. Né? Se esse campo vetorial aqui na figura ele descreve, por exemplo, a velocidade das partículas de um fluido que escoa, né, no escoamento de um fluido, então o rotacional mede exatamente a vorticidade desse escoamento. Né? Definição. Considere um campo vetorial em R3, ou seja, ele é um campo vetorial que tem componentes F1 na direção I, F2 na direção J e F3 na direção K. Então o rotacional ele é uma mímica do produto vetorial. Vocês podem pensar, né, computacionalmente o rotacional de um campo vetorial como sendo o produto vetorial entre o operador nabla, né, que tem coordenadas del del x na direção I, del del y na direção J e del del z na direção K, pelo campo vetorial, que tem coordenadas F1, F2 e F3. Tá? Então, de novo, olha, fazendo a expansão de Laplace. Tá? Na componente I,
Você elimina a linha e elimina a coluna. Eliminou a linha e a coluna, somente sobrou essa submatriz, né, que está aqui descrita embaixo, na direção I. Mesma coisa para a direção J. Você eliminou a linha e a coluna. Sobrou aqui à direita del Z, del F3, que é a primeira coluna da matriz, e a segunda coluna, a gente sempre faz da direita para a esquerda, né? E a segunda coluna, que é del X e F1. Aqui, ó, del X, del F1. E faz a mesma coisa para a direção K, que é linha, né? A submatriz, a linha del X, del Y, e a linha de baixo é F1, F2. Então, fazendo a expansão de Laplace, a gente calcula o determinante dessa matriz, né? Então, ficou três determinantes, o determinante de três matrizes. Então, olha só, isso daqui, dessa primeira matriz, na direção I, vai ficar a derivada do F3 em relação a Y, menos a derivada do F2 em relação a Z. Segunda matriz, o resultado vai ser derivada do F1 em relação a Z, menos derivada do F3 em relação a X. E a terceira matriz, né, o determinante da terceira matriz vai ser a derivada do F2 em relação a X, menos a derivada do F1 em relação a Y. Então esta é a definição formal do rotacional. Exemplo 1. O campo vetorial que já vimos na aula 1. Ele aqui, no caso, ele só tem duas dimensões, ou seja, ele está no plano, né? Então a dimensão Z, a componente Z dele é 0. O campo, ele é definido dessa maneira. F de x e y é menos yx. E a gente já estudou repetidamente, né, profundamente, propriedades desse campo, como desenhar esse campo, enfim. E a gente quer calcular o rotacional. Portanto, como que a gente calcula o rotacional? Determinante da matriz, cuja primeira linha são os versores, a segunda linha são as componentes do operador, nabla, e a terceira linha é o campo vetorial dado. O campo vetorial dado tem coordenadas menos y na direção I, x na direção j e 0 na direção k, porque um campo está no plano. Agora, calculando o rotacional, vamos fazer a expansão de Laplace. Vamos pegar a primeira linha, primeira coluna, e vamos eliminar. Vai sobrar aqui o que, pessoal? Que vai sobrar a derivada do zero em relação a y, que é 0, menos a derivada do x em relação a z, que é 0 também. Então a primeira coordenada do rotacional, a coordenada x é 0. Vamos para a coordenada y. Então na direção j, a gente corta a linha e a coluna. Começa aqui, ó, derivada do menos y em relação a z, é 0. Menos a derivada do 0 em relação a x, que é 0 também. Vamos para a linha, a coordenada z, né? Então, aqui no versor k, corto a linha, corto a coluna, vai ficar a derivada de x em relação a x, menos a derivada, né, do y em relação a y. Então vai dar 1 mais 1, que é 2. Então a expansão de Laplace nos dá um vetor que tem coordenadas, nos dá um vetor que tem coordenadas 0, 0 e 2, ou seja, o vetor, o rotacional, olhem só, este campo vetorial, ele está rodando, né, ele tem vorticidade positiva, ele está rodando de acordo com a regra da mão direita, e o rotacional dele, a gente calculou que ele tem a direção K, né, ou seja, ele tem o rotacional de F é o vetor de coordenadas 0, 0, 2, ou seja, ele tem direção constante, né, é um vetor constante com direção para cima, né, saindo aqui da tela em direção a vocês. Então esse campo aqui tem vorticidade, né, e, né, dá para ver, ele tem vorticidade. Existem linhas de vórtice do campo, o campo está rodando, né, coloquialmente falando, e o rotacional dele é diferente de 0.
e satisfaz a regra da mão direita. Tá? Próximo exemplo. Exemplo 2. Cálculo rotacional desse campo. O campo é na direção x, ele é menos y sobre raiz de x quadrado mais y quadrado. E na direção y é x sobre raiz de x quadrado mais y quadrado. Notem o seguinte, o domínio dele, no denominador aqui não pode ser zero, porque não existe divisão por zero. Então eu tenho que tirar o zero, né, o vetor zero, do domínio. Né? Como se tivesse um buraco aqui no plano, tá? no ponto 0, 0, no plano R2. Essa daqui é a representação do campo vetorial, né, do campo vetorial. Dá para ver também, pessoal, que tem vorticidade, porque o campo está rodando aqui no sentido anti-horário. Tá? Quando a gente calcula o rotacional, de novo, regra de Laplace. Primeira coordenada, vamos eliminar a linha e a coluna. A linha e a coluna. Tá? Então vai ficar essa matriz aqui, que é a derivada do zero em relação a y, que é zero, menos a derivada do z de uma função que depende só de x e y, que é zero também. Então a primeira coordenada vai dar zero. Se a gente expandir para a segunda coluna, né, vai dar a derivada do z de alguma coisa que depende só de x e y, então é zero, menos a derivada do zero em relação a x, que é zero também. Então a componente x e y vai dar zero. Tá? Agora a componente z. Componente z vai dar a derivada do x, né, a derivada desse termo aqui em relação a x, menos, né, ou seja, menos com menos dá mais, a derivada do y deste termo daqui. Tá? Y sobre raiz de x quadrado mais y quadrado. Agora, como que deriva? Esse primeiro termo aqui é regra do quociente, ou seja, a derivada da de cima, que é 1, né, em relação a x. Derivada da de cima, que é 1, vezes a de baixo. É esse termo. Menos o numerador vezes a derivada do denominador. A derivada da raiz é 1 sobre 2 vezes a raiz, vezes, né, pela regra da cadeia, a derivada do que está dentro da raiz em relação a x, que é 2x. Tá? E a mesma coisa para o y, né? É analogamente para o y. Agora, olhem só. Tirando o mínimo múltiplo comum do numerador, aqui vai dar, né? Eu posso multiplicar essa raiz por essa raiz e vai dar x quadrado mais y quadrado. O que sobrou aqui vai ser x vezes 2x. Tá? Só que esse 2, ele corta com esse 2 aqui de baixo. Então vai ficar menos x quadrado. Está aqui o menos x quadrado. Dividido pelo x quadrado mais y quadrado vezes a raiz, né? Porque a gente tirou o mínimo múltiplo comum. Então no denominador vai ficar a raiz quadrada elevada ao cubo. Tá? E no numerador vai ficar só y quadrado, porque o x quadrado elimina com x quadrado. Quando... Ah, só uma coisa, não tem esse y aqui não? Só um pouco. Esse y aqui não tem. Tá, vamos consertar ele direto na fonte. Só um pouquinho. Aqui, pronto. Não tem XY. Vamos só compilar para gerar o PDF. E aula 3. Aula 3. Tá? Então vamos lá. Continuando. Tá aqui. A mesma coisa para o y. Eu estou derivando em relação a y sobre raiz de x quadrado mais y quadrado. Então vai ficar a derivada de cima em relação a y, que é 1, vezes o denominador,
menos a de cima vezes a derivada da raiz, que é 1 sobre 2 vezes raiz x quadrado mais y quadrado, vezes a derivada do que está dentro da raiz em relação a y. Né? Então, de novo, esse 2 corta com esse 2. Tá? No numerador vai ficar x quadrado mais y quadrado menos y quadrado, que está aqui. Tá? Então, o resultado vai ser, ó, o x quadrado elimina com o x quadrado, y quadrado elimina com y quadrado. Então, no numerador vai ser x quadrado mais y quadrado. No denominador vai ser raiz de x quadrado mais y quadrado elevado ao cubo. Então, sobrou somente aqui 1 sobre raiz de x quadrado mais y quadrado. Então, esse aqui é o rotacional do campo. Tá? Então, o campo original era esse. E, de novo, a gente mostrou que o rotacional é diferente de zero. Tem essa forma, né? Mas é diferente do vetor zero. E tem vorticidade também. Agora vamos para o exemplo 2,5. Tá? O exemplo 2,5 diz o seguinte: calcule o rotacional desse campo. Esse campo, a diferença desse exemplo 2,5 para o exemplo 3 é simplesmente que o denominador não é a raiz mais. Né? Eu tirei a raiz do denominador. Então a componente x é menos y sobre x quadrado mais y quadrado. E a componente y é x sobre x quadrado mais y quadrado. De novo, o domínio eu tenho que tirar o ponto 0, 0, né? Porque o denominador aqui não posso dividir por zero. Então o plano tem um buraco. Né? Ele é o plano todo menos um buraquinho no centro. O domínio do campo vetorial. Portanto, quando eu faço aqui a regra de a expansão de Laplace, o que a gente faz? Elimina componente x, elimina a linha e a coluna. Linha coluna. Tá? Então vai ficar na componente x, derivada do zero em relação a y, que é zero, menos a derivada de alguma coisa que depende só de x e y em relação a z, que é zero. Mesma coisa para o j, vai dar zero. Agora, para o k, é interessante. Vai ficar a derivada desse termo em relação a x, mais a derivada desse termo em relação a y, porque tem menos, né, quando a gente calcula o determinante, vai ter menos menos. Então, por isso que esse sinal é positivo. Quando a gente faz essas derivadas, olha só, derivada, primeiro em relação a x, desse primeiro termo. Derivada da de cima vai dar 1 vezes a de baixo. Está aqui, de baixo. Menos a de cima, que é x, vezes a derivada da de baixo em relação a x, que é menos 2x quadrado. Tá? Sobre a de baixo ao quadrado. Agora, quando eu derivo esse termo em relação a y, vai ser derivada da de cima, que é 1, vezes a de baixo, menos a de cima vezes a derivada da de baixo, sobre a de baixo ao quadrado. Então, olha só, no numerador ficou x quadrado mais x quadrado menos 2x quadrado, que é zero. Depois ficou y quadrado mais y quadrado menos 2y quadrado, que é zero. Então, o rotacional desse campo vetorial dá zero. Tá? Dá zero. Isso aqui é bem importante. Mas olhem só, esse campo vetorial, ele difere do campo anterior só por uma raiz aqui embaixo. Tá? A direção dele é exatamente a mesma ainda. E o campo anterior tinha vorticidade, né? Ele rodava. E esse campo aqui, a única diferença desse campo aqui, né, do exemplo 2, para esse campo do exemplo 2,5, é que as flechinhas aqui, as intensidades do campo, eles vão diminuindo à medida que a gente afasta da origem. Tá? Mas o comportamento dele é o mesmo, ou seja, tem vorticidade e o rotacional é igual a zero. Né? Olha só que importante. Nos dois exemplos anteriores, tinha vorticidade e o rotacional é diferente de zero. Agora tem vorticidade e o rotacional é zero. Então, a nossa conclusão é a seguinte. Nesse primeiro campo vetorial, o domínio era todo R2.
e tinha vorticidade, o rotacional era diferente de zero. Nesse segundo exemplo, no exemplo 2, o domínio, eu tirei um ponto do plano, né? O rotacional é diferente de zero e tem vorticidade. No terceiro exemplo, que é esse daqui que a gente acabou de fazer, tem vorticidade, mas o rotacional é zero. Tá? Então a grande diferença aqui está no domínio. A gente vai demonstrar nas aulas futuras o que é um domínio simplesmente conexo. Mas coloquialmente, né, só figurativamente falando, significa que esse domínio não tem furos. Tá? Então, quando isso acontecer, a gente vai concluir o seguinte: tem vorticidade, o campo tem vorticidade se somente se o rotacional é diferente de zero. Como esse domínio aqui, né, o exemplo patológico foi o terceiro, que a gente mostrou que o rotacional desse campo aqui é zero, só que o campo tem vorticidade. Porque não vale esse se somente se aqui. Tá? Vale somente a ida, né? Porque o campo tem vorticidade e o rotacional foi zero. E o problema reside no fato de que a gente tirou um buraquinho, né? A gente fez um buraquinho na origem do plano, ou seja, o domínio não é todo R2. O domínio tem furos, tá? Então, nesse caso, o campo tem vorticidade e o rotacional é zero, como a gente mostrou no slide anterior. Né? O rotacional é zero e tem vorticidade. A gente vai falar disso mais em aulas futuras. Tá? Vorticidade. Existem exemplos de vórtices em vários setores da natureza. Né? Aqui, por exemplo, um avião ele deixa vórtices tanto nessa ponta aqui da asa, né, quanto no ar, né, que ele passa. Né? Então existem vórtices aqui orientados em sentidos opostos, né, à medida que o avião passa. E aqui também uma outra figurinha que ilustra o vórtice formado por avião. E esse aqui é um efeito simplesmente de ponta de asa mesmo, né? Uma diferença de pressão. Existe de baixo, né, o que sustenta o avião. A sustentação do avião se dá pela alta pressão. Então aqui na borda da asa existe um ar de alta pressão que tende para uma região de baixa pressão. Né? Então isso que faz criar vórtices aqui na ponta da asa. E essa figura aqui é bastante inequívoca, né? É bastante precisa em relação a isso. Exatamente esse efeito é observado na ponta das asas. E esse pedacinho aqui na ponta que faz um ângulo com a asa, ele é feito justamente para diminuir esses vórtices. Tá? E então esse efeito é bastante ilustrado aqui. E um vórtice maior bem longe do avião, atrás do avião. Né? E claro, esse efeito de vórtice é mais bem ilustrado nessa outra figura. Tá? Ou seja, vórtices aparecem em aerodinâmica, em mecânica de fluidos, em vários outros setores. Exemplo 3. Calcule o rotacional do vetor posição. Olha só, pessoal. Se a gente olhar aqui a representação do campo vetorial, o vetor posição é um vetor que começa na origem e vai até um ponto, né? Exatamente a posição que dá a direção do vetor, só que esse vetor é sempre radial. Se vocês virem a representação desse campo vetorial, gráfico aqui em 3 dimensões, não tem vorticidade. E de fato, o domínio dele é todo R3, então o domínio não tem problemas, o espaço é simplesmente conexo, né? Não tem furos. E quando a gente calcular aqui o rotacional, vai dar zero. Né? Olha, na componente x, a derivada do z em relação a y menos a derivada do y em relação a z, que é zero. E analogamente para as outras componentes. Então o rotacional de R é zero e de fato esse campo não tem vorticidade. Agora, vamos estudar aqui no exemplo 4 um campo vetorial mais interessante,
que o campo vetorial ele é definido da seguinte maneira. Na componente x, ele é x ao cubo y ao quadrado. Na componente y, ele vale z quadrado. E na componente z, ele vale zy. E essa daqui é a representação do campo vetorial. Tá? Eu avalio esse campo em cada ponto e desenho aqui os vetores nos respectivos pontos que eu avaliei o vetor. Tá? Então essa daqui é a representação desse campo vetorial. Vamos calcular o campo vetorial. Expansão de Laplace. Componente I. Corto linha, corto coluna. Vai sobrar essa matriz, essa submatriz. Tá? Na componente J, mesma coisa, analogamente para a componente K. Então aqui embaixo estão as matrizes que sobraram através dessa expansão de Laplace. Né? Então na componente I vai ser a derivada desse termo em relação a y, que é z, tá? Que é z, menos a derivada do z quadrado em relação a z, que é menos 2z. Então vai ficar z menos 2z, o resultado é menos z, na direção I. Agora, na direção J, vai ser a derivada desse termo em relação a z, que é zero, porque o termo só depende de x e de y, menos a derivada em relação a x do zy, que é zero também. Tá? Então a componente y vai ser zero. A terceira componente, na componente k, vai ser a derivada do z quadrado em relação a x, que é zero, menos a derivada desse termo em relação a y, que vai ser menos 2y x ao cubo. Então este é o rotacional do campo F. Ele tem coordenadas menos e, 0 e menos 2x ao cubo. E menos e0 e menos 2y x ao cubo. Né? Então, se a gente fizer o gráfico, notem o seguinte, que perto das paredes aqui nessa parede aqui da esquerda, né? Nessa parede da esquerda e nessa parede da frente, tem vorticidade. Tá? Tem bastante vorticidade. E o mesmo não acontece para a parede de trás e para essa parede da direita aqui. Tá? Enfim, e com essas ilustrações, pessoal, eu só quero enfatizar que o campo vetorial, essa aqui é a representação do campo vetorial. Esse é o gráfico do campo vetorial. Agora, o rotacional é esse daqui. Tá? Ou seja, o gráfico do rotacional não tem nada a ver, geralmente, com o gráfico do campo vetorial original. Tá? Exemplo 5. Dado um campo escalar definido num certo domínio, ele tem que ter derivadas de segunda ordem contínuas. Calcule o rotacional do gradiente do campo escalar. Olha, rotacional do gradiente. Aqui a gente coloca as componentes do operador nabla. Aqui as componentes do vetor, que nesse caso é o gradiente de f, né? E faz a expansão de Laplace. Fazendo a expansão de Laplace, olha só, na direção I vai ser a derivada segunda de f em relação a y em relação a z, menos a derivada segunda de f em relação a z em relação a y. E aqui, vamos pensar só na componente I por enquanto. Como esse campo é de classe C2, significa que as derivadas de segunda ordem, mistas, não importa a ordem que eu faça. Então essas derivadas são iguais, tá? E, portanto, o resultado aqui é zero. E analogamente para as outras componentes. Então o rotacional, se o campo vetorial for um gradiente de um campo escalar, significa que o rotacional do gradiente é zero. Sempre. Sempre. Independente do campo escalar. Tá? A única hipótese é que esse campo escalar, claro, esteja bem definido. Existe um domínio aqui de definição do campo escalar e que ele seja de classe C2. Então isso daqui vale para todo campo escalar. Tá? Exemplo 6. Como a gente calculou o rotacional do gradiente, vamos calcular agora o divergente do rotacional. Ou seja, dado
aqui é R3, pessoal. R3. Vamos resolver isso agora. R3. Então, compilando. Pronto. Aula 3. Tá? R3 em R3. Um campo vetorial de classe C2. Vamos calcular o divergente do rotacional. Ora, o rotacional a gente já viu, né, no terceiro slide dessa aula, que é definido por esse determinante e tem essas componentes aqui. Tá? Agora eu preciso calcular o divergente do rotacional. O que é o divergente? O divergente ele deriva, é um número, ele vai dar um escalar, né, uma função escalar, é a derivada em relação a x da primeira componente do campo vetorial, que nesse caso é o rotacional, mais a derivada, essa aqui é a segunda componente, então eu estou derivando em relação a y a segunda componente do campo vetorial, mais a derivada em relação a z da terceira componente do campo vetorial. Agora, olhem só, a derivada é um operador linear, então a derivada da subtração é a subtração das derivadas. Então essa primeira derivada aqui vai ficar derivada segunda de f3 em relação a x em relação a y, menos a derivada segunda de f2 em relação a x em relação a z. Tá? Essa segunda componente, derivada do f1 segunda em relação a y em relação a z, menos a derivada segunda do f3 em relação a y em relação a x, mais a derivada segunda de f2 em relação a z em relação a x, menos a derivada segunda do f1 em relação a z em relação a y. Agora, notem que esse termo aqui primeiro, enciano, e esse outro termo que eu calculei, ambos são iguais, só que com sinal negativo. Por quê? A ordem das derivadas aqui não importa, porque o campo é de classe C2, então um elimina o outro. A mesma coisa acontece para esse termo em vermelho e a mesma coisa acontece para esse termo em azul. Portanto, para qualquer campo vetorial de classe C2, o divergente do rotacional é igual a zero. Tá? E a gente mostrou aqui, no slide anterior, que o rotacional do gradiente é zero, e aqui a gente mostrou que o divergente do rotacional é zero também, tá? Para qualquer campo de classe C2. É de classe C2 por quê? Porque, notem, por exemplo, esse termo em azul. Eu estou derivando primeiro em relação a y em relação a z. Eu estou derivando primeiro em relação a z e depois em relação a y. E aqui eu estou derivando primeiro em relação a y, depois em relação a z. E todo o campo de classe C2, pelo teorema de Fubini, não importa a ordem que eu faça as derivadas. Então essas derivadas mistas são iguais e o resultado dá zero. Tá? Exemplo 7. Dado o campo vetorial que tem coordenadas menos y, x e xyz, tá? É um campo vetorial. Olha só, o gráfico é esse daqui. Notem que isso daqui é um redemoinho, né? Ele é exatamente um redemoinho, tem bastante vorticidade esse campo. Calcule o rotacional de f. Rotacional, primeira linha, é o determinante da matriz, cuja primeira linha é IJK, segunda linha são as componentes do operador nabla, e a terceira linha são as componentes do campo vetorial, que é menos y, x, xy, z. Fazemos a expansão de Laplace, tá? Por linhas, e agora a gente vai calcular a derivada desse termo. A derivada desse termo aqui, ó, xyz em relação a y, vai dar só xz, menos a derivada do x em relação a z, que é zero. Então, a primeira coordenada, a coordenada x do rotacional, é xz. A segunda coordenada é derivada do menos y em relação a z, que é zero, menos a derivada de xyz em relação a x, que vai dar só menos yz. Tá? E a terceira aqui vai dar derivada do x em relação a x, que dá 1, menos menos, ou seja, mais a derivada do y em relação a y, que é 1 também. Então vai dar 2. Portanto,
o rotacional desse campo vai dar xz menos yz2. Notem que o campo era esse campo aqui, o gráfico do campo é esse redemoinho aqui, tá? E o rotacional é esse daqui. De novo, vocês veem que o campo não tem nada a ver com o rotacional em geral. Mas esse exemplo 7, pessoal, é muito interessante porque, olha só, aqui eu fiz um gráfico cujo eixo x ele vai de menos 1 a 1, o y vai de menos 1 a 1 e o z vai de menos 1 a 1 também. Tá? E você tem esse gráfico. Agora, se a gente muda de escala, né, ou seja, a gente coloca uma escala maior, olha só os eixos. Aqui vai de menos 5 a 5, menos 6 a 6, né? Aqui de menos 5 a 5, o eixo y de menos 5 a 5, o eixo z também de menos 5 a 5. Então, olha só, quando você... Isso é importante vocês verem também. Aqui eu expliquei por 5 o domínio, né, quando eu fiz o gráfico. Aqui o domínio é só de menos 1 a 1, em todas as coordenadas. E deu esse gráfico. Só que se a gente multiplica por 5 o domínio, faz um domínio maior, vai dar esse gráfico aqui. Que, notoriamente, é diferente, né? Porque eu coloco aqui uma lente para olhar o sistema que está sendo descrito por esse campo vetorial, né, pelo rotacional desse campo vetorial, eu coloco uma lente maior aqui, né? Então eu vejo esse gráfico mais de longe, tá? Esse campo vetorial mais de longe. Então essa é a escala maior. E se eu fizer uma escala menor, né, eu obtenho exatamente isso daqui, que é o exemplo que a gente tinha visto ainda do exemplo 7, mas em escala menor. Tá? Exemplo 8. Dado esse campo vetorial, que tem coordenada xy, yz e zx, né, e ele é representado por esse gráfico, mostrem que, né, calculem vocês aí, que o rotacional de f é menos y, menos z e menos x. Tá? Então façam essa conta e mostrem que o rotacional é esse. Ou seja, esse daqui é o campo vetorial e esse daqui é outro exemplo que a gente vai ver. O exemplo 9. Dado esse campo vetorial, cujas componentes são cosseno x, seno y, cosseno de xz, seno de yz, esse aqui é um campo vetorial. Notem que é uma coisa bastante aleatória aqui, né? Por essa definição. Esse aqui é o gráfico do campo vetorial. Vocês vão calcular o rotacional desse campo, tá? E aqui está a resposta. Exercício, fica como exercício. Na componente x vai ser x seno de xz mais z cosseno de yz. Na direção y vai dar 0. E na direção z vai dar menos cosseno de x cosseno y menos z seno de xz. E se eu representar esse gráfico, fizer o gráfico desse rotacional, vai dar esse campo vetorial aqui. Então, olha só, vamos no slide anterior. Esse daqui é a representação gráfica em 3 dimensões do campo vetorial. E essa daqui é a representação do seu rotacional, ou seja, em geral, o rotacional, a representação gráfica dele é distinta do campo vetorial, claro, porque é outro campo. Tá? O rotacional é um campo vetorial, mas é o rotacional do campo original. Tá? Observação. Se o rotacional de um campo vetorial for igual a zero, a gente diz que o campo é irrotacional. Né? O campo não roda, não tem vorticidade. A gente já viu que se f é conservativo, então existe, se o campo vetorial f é conservativo, então existe um campo escalar tal que ele pode ser escrito, né, o campo vetorial pode ser escrito como gradiente de um campo escalar, como no caso lá da força gravitacional que a gente viu na primeira aula. Como a gente já mostrou que o rotacional do gradiente é igual a zero, então, toda vez que o campo vetorial f for um gradiente de alguém, de um campo escalar, né? Então, como a gente mostrou que o rotacional dele é zero, a gente disse que toda vez que o campo vetorial for gradiente do campo escalar, esse campo vetorial é irrotacional, pois o rotacional dele é igual a zero. Tá?
Tem 4 exercícios para vocês fazerem para casa. Dados F, um campo escalar, Fzinho, um campo escalar, e Fzão, flechinha, um campo vetorial, pessoal, aqui é R3 também. Vamos consertar isso agora. Exercício. Aqui é R3, tá? De R3 em R3. Dado um campo escalar e um campo vetorial, de R3 em R3, esses campos, olha só, vocês podem considerar aqui classe C1, tá? Pode ser aqui de classe C1, não precisa ser de classe C2, não. Vamos lá. Classe C1, né, porque basta ter as primeiras derivadas, mostra que vale a regra do produto para o rotacional. Ou seja, eu já fiz isso para o gradiente. Tá? Eu fiz um exemplo lá. É só desenvolver ambos os lados, abrir em coordenadas e calcular o rotacional. Rotacional de um campo escalar vezes um campo vetorial é o gradiente do campo escalar produto vetorial com campo vetorial mais o produto do campo escalar com o rotacional do campo vetorial F. E mostrem também que o divergente de F, campo escalar vezes F campo vetorial, é o gradiente de F produto escalar com o campo vetorial mais Fzinho divergente de F. Tá? Mostrem essas propriedades porque elas serão muito importantes para as listas, para a prova, para as aulas, enfim, para tudo. Exercício 2. Esse aqui é mais extenso, mas a gente vai utilizar isso na próxima aula, que é a aula 4, onde a gente vai fazer um exemplo de equações de Maxwell. Então é para mostrar que, dado esse campo vetorial de classe C2, mostre que o rotacional do rotacional dele é igual ao gradiente do divergente menos o laplaciano do campo. Onde esse laplaciano, a gente já viu definição de laplaciano de campo escalar. Né? Agora, o laplaciano de campo vetorial é simplesmente o laplaciano das componentes escalares nas respectivas direções. Tá? Essa é a definição aqui. Então, qual é o segredo aqui? É abrir a conta, é rodar a manivela, né? É exatamente rodar a manivela, fazer essas contas explicitamente. Peguem aqui o campo vetorial arbitrário, calcule o rotacional, vai dar um campo vetorial, calcule o rotacional de novo. Tá? Façam isso para o lado esquerdo, desenvolvam o lado direito e comparem as componentes. Tem que dar igual. Tá? Façam isso mesmo, porque a gente vai utilizar a aula que vem. Exercício 3. Dado este campo vetorial de componentes y cosseno de xy menos x seno de xyz e z logaritmo neperiano de xyz, calcule o rotacional. Essa daqui é a resposta, o gabarito vocês podem conferir. E o exercício 4. Mostre que um campo gravitacional não tem spin, ou seja, o rotacional, o campo gravitacional é zero. Aqui, pessoal, tem duas dicas. O campo gravitacional, ele a gente já viu nas duas aulas passadas, né? Que o campo vetorial, o campo gravitacional é menos constante gravitacional de Newton, a massa de um corpo, a massa de outro corpo, mas o conteúdo vetorial dele é vetor posição dividido por r ao cubo. Tá? Ou, se vocês preferirem, versor radial dividido por r ao quadrado. Em componentes cartesianas, r sobre r ao cubo é exatamente isso daqui. Então peguem isso, peguem esse campo vetorial e calculem o rotacional dele. Mostre que é zero. Tá? Vai dar um pouquinho mais de conta. A segunda forma de solução é o seguinte: vocês podem ver que existe um potencial gravitacional cujo gradiente é o campo vetorial gravitacional. E vocês podem utilizar alguma propriedade já mostrada nessa aula que vai ficar mais fácil. Tá?
E o exercício 5 é dar cálculo rotacional desse campo vetorial. Tem essas coordenadas, né, e o gabarito está aí. Vocês podem verificar suas contas. Tá bom? Então façam a lista, como se não houvesse amanhã, e façam também esses exercícios. E na aula que vem a gente vai fazer um exemplo belíssimo de como as equações de Maxwell implicam a equação de onda para a propagação da luz. E a gente vai aplicar tudo o que a gente viu até agora. Tá? Então, bons estudos e bom dia para vocês.